Foi. Pessoal, começando a aula agora, 12ª aula do curso de marxismo. Hoje o anti-Düring, já começando a aula meio desesperado, porque eu acho que não vai dar tempo, né? Esse anti-Düring, esse livro aqui, né? Um livro muito fazer sobre esse livro. Desse livro sai uma brochura chamada do socialismo utópico ao socialismo científico, né? E foi muito usada pela Terceira Internacional para fazer trabalho de formação. Foi um livro muito disseminado e às vezes essa propagação do anti-Düring recebeu a pecha de ortodoxia ou de vulgarização do marxismo. Mas se você lê o anti-Düring com atenção, a coisa mais interessante do anti-Düring é que ele é exatamente o contrário dessa pretensa ortodoxia, né? Dessa pretensa ortodoxia. Ele, na verdade, é um livro que vai debater a integralidade do marxismo, né? como método, não como sistema, né? O marxismo é um método antissistemático, mais que é sistemático, ele é antissistemático. E ele diz isso em todo o livro, né? Porque quem foi Düring? Düring, ele chega a participar do movimento socialista. Você está no momento em que você está prestes a fundar o Partido Operário Social Democrata Alemão. É importante falar sobre essas denominações, que há muita confusão, né? Existe até um livro, Mundo do Trabalho, que é do Hobsbawm, que mostra isso, porque, na verdade, social-democracia, até a Primeira Guerra Mundial e até a cisão na Segunda Internacional, que vai acontecer com o social-chauvinismo, com a partição entre marxistas que eram contra a guerra e marxistas que defendiam a participação numa guerra defensiva, o termo social-democracia designava marxistas, comunistas e socialistas não comunistas, todos no mesmo partido. Havia uma disputa interna entre a chamada ala oportunista e a ala revolucionária, e inclusive há uma mutação nessas alas. Por exemplo, a principal liderança do movimento socialista até 1900, a guerra começa em 14, né? 14. Até 14 é o Kautsky, não é o Lenin. E inclusive o Kautsky está na ala revolucionária, anti-oportunista. O Kautsky bate no Bernstein. Bernstein é a liderança minoritária da ala oportunista, da ala que dizia que o movimento era tudo e o resultado final era nada. É a famosa discussão entre reforma e revolução. Quando acontece essa ruptura, em 17 acontece a Revolução Russa, o termo social-democracia é abandonado pelo movimento comunista. Com a fundação, a transformação do partido bolchevique em PCUs, do partido comunista, o termo social-democracia passa a designar a cisão, digamos, à direita do movimento operário. Mas até aí, Partido Operário Social-Democrata, Partido Operário Social-Democrata Alemão, Partido Operário Social-Democrata Russo, Partido Operário Social-Democrata Polonês, era uma nomenclatura comum na Europa, né? Era social-democrata. Social-democracia e comunismo eram sinônimos. Importante isso, porque as pessoas às vezes não se ligam nesse detalhe. Mas o nome do partido bolchevique era Partido Operário Social-Democrata Russo, fração bolchevique. Que é até uma coisa interessante, né? Porque tem um congresso, segundo congresso, né, do Partido Bolchevique? Acho que é o segundo congresso. E tem o racha. Mas os bolcheviques que ganham o congresso se transformam em minoria depois, porque as pessoas não entendem. Eles falam assim, Partido Bolchevique, mas o Partido Bolchevique significa a maioria e minoria, e a minoria e a maioria, eles não são malucos? Não é. É que o Lenin ganha o congresso e depois é um racha, na verdade é quase um racha dentro do Partido Bolchevique, uma ala do Partido Bolchevique, que deu a vitória, inclusive, ao Lenin, migra para a direita, os mencheviques, antes de ter o racha total, que até a disputa na redação do Iskra, que o Lenin sai, vai fundar outro jornal, né? Mas o Partido Operário
Boa noite, Ângela, o que você está fazendo em casa? Gente, vamos acabar a aula, a Ângela não está aqui, não me recusa da aula sem a Ângela aqui, né? O termo social-democrata não designa a social-democracia posterior, né? Uma construção posterior a essa social-democracia que a gente conhece. É importante para relatar de acordo com o momento ali. O partido ainda está se formando. Boa noite, Wanda. Né? O partido ainda está se formando. E, sempre bom frisar, Marx e Lenin, tem a crítica ao programa de Rota, estão participando da fundação desse partido. E o Düring, o Ernesto falou que ele é antissocialista em termos de teoria, mas ele está dentro do partido. Ele está dentro do partido, porque ele propugna uma forma de cooperativismo que eu vou explicar aqui, que é um retorno à utopia quando já tinha passado da época dos socialistas utópicos. Cara, você está, na verdade, está fazendo um movimento retroagir a antes do Fourier, antes do Saint-Simon, antes do Robert Owen. E isso para eles é um retrocesso muito grande, porque eles estão querendo passar exatamente, porque assim, a gente tem que imaginar que Marx e Engels são militantes, eles têm tarefas militantes, eles dividem a tarefa. O Marx ainda está vivo e ele está terminando o Capital, ele fala, olha, você tem que bater nesse cara, e o Engels fica com a tarefa de bater no Düring, é uma tarefa. Marx fala, você... Por quê? Porque o Düring estava ganhando muita notoriedade. Como as pessoas formação é isso que a gente está fazendo. Formação demanda tempo. Então o Partido Operário Social-Democrata, o Partido Operário Alemão, que ainda está se formando, que ainda está lutando pela sua legalidade, tem uma disputa intelectual. Muita gente começa a acompanhar o Düring. Inclusive, dois caras importantes para o Marx e para o Engels, Bebel e Liebknecht, começam a seguir o Düring. Os caras falam, peraí, não, mas ele não é um cara do mal, ele é um cara que está com a gente. Não, ele está provocando confusão. E aí o Engels propõe fazer uma série de artigos. Esse livro, na verdade, não foi escrito como livro. Isso aqui é uma série de artigos do Vorwärts, significa avante, que é o órgão central do partido, uma polêmica contra o Düring. E aí tem um problema, inclusive, né? Qual é o problema? A direção do partido não aceita. Fala uma polêmica entre camaradas. E aí eles conseguem uma saída, que é publicar como suplemento. O partido aceita publicar como suplemento. E é uma crítica arrasadora, né? Uma crítica arrasadora. Tem duas críticas arrasadoras. Uma é do Marx com Proudhon, que acaba com Proudhon, e outra é do Engels contra o Düring, que acaba com Düring. E até falar de algumas coisas aqui interessantes, né? A gente viu na época do politicamente correto, imagina se essa polêmica fosse hoje. Porque, além de tudo, o Düring era cego. Um dos problemas que tinha em termos de formação para o Düring é que ele ficou cego. Então, muita coisa que ele queria ler, ele lia por terceiros. E ele não era um cara burro, ele tinha uma certa cultura, mas ele pressupunha ter mais do que ele tinha. Ele preenchia aquilo que ele não sabia com coisas da cabeça dele. E aí ele resolveu criticar o Marx. E o Marx, tipo, estou sem tempo para rebater esse cara. O Engels foi lá e pega, e aquele método do Marx e Engels mesmo, pega o texto, compila e fala, isso é bobagem, por causa disso, disso, disso. Isso é bobagem por causa disso, disso, disso. Isso é bobagem por causa disso, 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 disso. Né? E ele vai rebatendo. O livro é grande pra cacete, é só olhar. Né? Por isso que lançaram, olha só, um exercício para vocês. Sei que hoje ninguém está vindo na aula, estou ficando preocupado. Tem 4 pessoas hoje aqui. Tudo bem que mudou de lugar, mas não é para tanto. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Para começar... Pô, o livro é grande, o livro tem, na versão da Boitempo, 300 e cacetadas páginas. Procurem do socialismo utópico ao socialismo científico, que são os últimos capítulos, saiu como livro em separado. Utópico ao socialismo científico.
Comecem lendo por ele. Que o Engels vai rebater as afirmações do Düring com a concepção de materialismo dialético. Ele vai explicar, inclusive, o que é o materialismo dialético, vai explicar o que é o materialismo histórico, né? Então, a primeira coisa, e é uma coisa que eu penso é o seguinte: quando eu vejo essa polêmica, 1877, do Wallertz, e vejo o nível da nossa militância, às vezes eu fico desesperado. Você tem uma polêmica desse nível no Jornal Operário, era o Jornal Operário, não era o Jornal da Intelectualidade, não. Você tem uma polêmica desse nível, mostra que existe uma preocupação mínima do partido com o nível de formação dos seus militantes. A gente não está falando de intelectuais, não, a gente está falando de operário. Você vê o texto do Engels, ele está escrevendo para o operário, esperando que o operário entenda. Ele não está escrevendo papinha, não, ele está escrevendo, fala de trabalho assalariado, fala de capital, fala de renda fundiária. Está falando para o operário, para o torneiro mecânico, o cara da fundição, para o maquinista. Então, às vezes, eu fico realmente preocupado, né, de como a gente descurou da formação. Para você ser um militante político, basta você ter a linguagem politicamente correto, local de fala, aqui é meu pedaço, aqui é meu lugar, eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e pronto. E há uma grande preocupação, por isso que o Partido Comunista Alemão é tão forte, até a ascensão do nazismo, quando ele foi sufocado, é tão forte, havia uma preocupação de formar seus quadros, de ter uma militância formada, uma militância que tinha condição de fazer um embate, né? No mesmo nível. Tem um cara lá para não, peraí, vamos lá, senta aqui, está falando bobagem. Esse texto aqui é um texto do operário. Você se assusta com o nível do texto, não é, Ernesto? Isso é um texto para o operário. Não é um texto escrito para a academia, é um texto para o operário. Então o Marx e o Lenin nunca ficaram, não, o operário não vai nos entender. Vamos elevar o nível da consciência da classe operária. O Lenin falava muito isso. Não vamos dar papinha para o operário. Não vamos baixar o nível para o operário entender. Vamos elevar o nível de consciência da classe trabalhadora. Porque o que eles querem ali é mais do que disputar uma direção de um partido. É disputar uma concepção de mundo de um partido. Que é uma coisa que a gente nem consegue compreender. Por exemplo, eu que milito no PT. Como assim, concepção de mundo? Eles estão disputando dentro do partido uma concepção de mundo. Teoria do conhecimento. Estão discutindo teoria do conhecimento. Teoria do conhecimento. Eles não estavam batendo no Düring, que ele era mais à direita ou mais à esquerda. Essa teoria do conhecimento que ele está tentando dar para a classe operária é falsa. Estão defendendo a dialética. Imagina, os caras falando de dialética do proletariado, falando da contradição. Né? Porque a geração da Ernesto mais, eu acho que para a Polop o pessoal estudava para cacete, ou para AP, ou para o PCB. A nossa geração não estuda. Então, você falar de coisas que até a década de 60 e 70 era linguajar comum. Contradição da contradição, diferença entre essência e aparência, fenômeno, né? E você forma um militante melhor. Porque o que é analisar? Tive até uma briga ali no grupo antifascismo, né? O que é analisar apenas o fenômeno? A gente chegar e falar, por exemplo, as pessoas falam, eu queria que o povo do Brasil fosse igual ao povo argentino. Porque tem um DNA diferente? Nosso problema de DNA? Não, cara. São as condições concretas, reais, estruturais, históricas no Brasil que são diferentes. Para entender onde está a diferença, aí você apela para a preguiça mental. E eu fico espantado porque tem muita gente da esquerda repetindo esse discurso, que é o mesmo discurso do MBL, que é o discurso do vira-lata. Por que o Brasil não está igual à Argentina? Não sei. Se eu não sei a resposta, eu não tenho que dar uma resposta. Por que este povo é vagabundo? Não, eu tenho que ir lá estudar. Como é que se estrutura o capitalismo brasileiro hoje em dia? Quer ver uma resposta fácil, que também está errada? É a nossa herança escravocrata. E o Brasil parou nisso? A classe industrial paulista que plantou café era escravocrata? É exatamente a substituição da mão de obra escrava para mão de obra branca. Né?
Brasil é o mesmo diante de Getúlio? O que está acontecendo, né? Como é que é o capitalismo brasileiro? A gente está se debruçando para analisar o capitalismo brasileiro. O Lenin, quando fez a Revolução Russa, antes de fazer a Revolução Russa, ele escreveu um livro, Capitalismo na Rússia. Ele estudou o capitalismo na Rússia. Na Rússia. Tem até nos economistas esse livro. Ele vai estudar o capitalismo. Se eu quero fazer revolução, eu tenho que entender onde está a classe operária. Quem é a classe operária? Qual a composição da classe operária? Qual o numerário da classe operária? Onde está a classe camponesa? Ele tem um livro, Aos Pobres do Campo, que é só sobre o campesinato russo. Ele vai estudar a servidão, ele vai estudar o fenômeno da abolição da servidão na Rússia, que não é um fenômeno progressista. Você vai fazer a abolição da servidão, mas vai tomar a terra comunal e vai jogar o camponês na miséria. Então você cria uma semi-servidão. O cara não está, por que não faz revolução? Não sabe porque esse povo russo é preguiçoso. Não, preguiçoso é você. Preguiçoso é você porque você não falou nada. O método dialético não é isso. Por que o Brasil não está reagindo ao neoliberalismo? Não sei. Vamos estudar. Por quê que não está reagindo? Né? O que está acontecendo com o povo brasileiro que não existe? Essa entidade metafísica. Quem é a entidade? O povo brasileiro. Em que frações de classe ela está organizada? Como é que está a divisão da classe? Como é que está a composição da classe? Como é que está a disputa ideológica dentro da classe? Como é que está dividida a classe proletária? Quem trabalha ainda como operário? Como é que é a composição desse operariado? Esse pessoal aí no setor difuso do serviço, como está organizado? Isso é materialismo dialético. É você começa no abstrato, vai pegando cada peculiaridade, junta numa síntese para ver se na prática aquilo está correspondendo. E é isso que o Engels está falando aqui. Ele está dizendo, esse cara aí, ele pega na cabeça dele e começa a inventar um monte de coisa. Isso não é materialismo dialético. As pessoas que dizem, né, eu sou marxista, a coisa que eu mais sou acusado é de ser sectário. Você é sectário, você conhece mais marxismo, passou a era das ideologias, a pessoa nem sabe o que é ideologia. Em geral, essas pessoas que falam isso não sabem o que é ideologia, e muito menos o que é marxismo. Eu até aceito a crítica de quem conhece o marxismo ao marxismo, mas 95%, estou sendo exagerado, 99%, 95% das pessoas que falam que o marxismo é sectário não tem a mínima ideia do que seja marxismo. Não tem ideia do que seja dialética, não tem ideia do que seja o método dialético, do que seja a contradição da contradição. Porque para o marxista, as pessoas pensam que o marxismo é sectário. O marxista, o conhecimento é um processo. E é um processo de negação, um processo contraditório. Mas a negação não é o que vocês pensam. A maioria das pessoas pensa que negação é dizer o seguinte: isso aqui não é, isso aqui é um mate, mas se eu jogar fora eu estou negando o mate. Não é isso, né? O que é o mate? O mate é um processo. O mate é o processo da planta, que ainda não é a bebida, né? É o processo de cultivo, é o processo de colheita, é o processo de fervura até virar a bebida, né? O processo de negação é o processo do fluxo, do movimento. O que é a vida? É a negação permanente da morte, né? O que é uma planta? A planta é a negação da semente, que vira um broto, que é a negação do broto, é a planta crescida, que se transforma em semente e que retoma o ciclo. Então a negação para o marxista não é negar, como vocês pensam, esse processo dialético do fenômeno, de você, como a essência e a aparência, né? O que é a Maria Odila? Para eu saber o que é a Maria Odila, eu vou ter que entender o processo Maria Odila, né? Porque o Marx, aqui o Engels vai falar, quando ele fala por que o Düring vai fazer as famosas Robsonadas? O que é Robsonada? Eu já falei em outra aula. Você vai explicar a economia, em vez de você pegar o método histórico, que é o que Marx e Engels usam, você pega o homem qualquer, e começa a explicar a economia. Sim, isso é muito comum, inclusive, dos economistas clássicos. Marx bate neles a beça. E o Düring, o Düring é mais complexo, ele não usa um homem, ele usa dois homens que se contrapõem. Não é só um homem, Maria Eugênia. Faça uma concessão, né? Ele podia ter usado só um homem, ele usa dois homens, né?
que precisam cooperar para fazer economia. O Engels fala, isso não é economia, filho. Isso não é economia. Economia é um processo histórico. E ele vai dizer que o homem é um processo. Na verdade, o Ernesto, antes do homem ser um indivíduo, ele é um processo social complexo. O Ernesto não existe sem o Ponciano, sem a Maria Odila, sem a mãe dele, sem o pai dele, sem os partidos onde ele militou, sem as músicas que ele escutou, sem o futebol que ele assistiu. Ao contrário do que as pessoas pensam, um indivíduo não é uma vontade do eu, que é a definição do indivíduo, né? O que é o indivíduo? É uma vontade, sou eu. O indivíduo sou um eu. E nisso você está sempre voltando ao Adão. Você nasce pronto, você não é um processo, você é um eu que expressa a sua vontade. Tanto que tem nesse livro a famosa história da liberdade como descoberta da necessidade, que é uma grande discussão no marxismo. Grande. Essa questão da liberdade, que inclusive batem muito no Engels. Essa é uma das maiores polêmicas do marxismo. Por quê? Vamos entrar nela. Eu vou me perder, eu fiz cento e tantas anotações, não vai dar tempo, já renunciei a falar sobre tudo. Eu vou dar um apanhado geral, mas aí eu acho que é o que eu vinha falando com vocês. Fora comprar Marx, quem está lendo Marx? Está lendo? Não é aquele negócio Marx é ecologia, não. Não é aquele negócio da Marx é ecologia. Eu comprei o Capital completo, as outras obras também já. Está lendo, né? Estou lendo. Isso tem que ler. Porque se eu tiver com dúvida, Quem mais está lendo Marx? Está lendo? Porque não adianta a gente estar nesse... Não, mas se você não quiser ler o Capital, ler o Manifesto, tem que ler. Esse exercício é importante. Porque isso é uma grande questão, a questão da liberdade. Porque o que é liberdade? Liberdade, o conceito liberal é um ato volitivo, um ato da vontade. E a vontade é livre. Então, eu sou livre quando eu faço aquilo que eu tenho vontade de fazer. Né? Ponto de interrogação. Mas o hegeliano, antes de Marx, Hegel vai dizer o seguinte: liberdade não é agir como se quer, é agir como se deve. Uma inversão, porque é o seguinte: você age sempre comprimido por uma série de móveis, e você não sabe que móveis são esses. Inclusive, móvel sexual, do desejo, você tem que também entender como isso interfere em você, né? Ceder ou não ceder, inclusive, né? Liberdade é agir com conhecimento de causa. Liberdade é descoberta da necessidade. Ora, eu sou livre, então por que eu vou me filiar a um partido? Então, dentro da minha empresa, eu vou fazer de tudo para subir de vida e ascender socialmente, né? Estou agindo de uma maneira livre. Na verdade, você não está agindo de uma maneira livre, você está agindo de acordo com impulsos, com conceitos que te deram, que você acha que são os conceitos e valem a pena. Ora, para que eu vou agir com todo mundo? Eu vou agir sozinho e vou resolver a minha vida. A minha vida não tem a ver com a vida de ninguém. O pessoal que foi agraciado com fiéis no governo Lula, que dizia que eu não devia nada ao governo, não, eu me fiz por minha conta. Eu terminei a faculdade porque eu me sacrifiquei, o governo não fez mais do que obrigação. Não é um processo social de governo mais progressista, deu essa possibilidade, né? Então, o Marx e o Engels vão colocar que é bem diferente se você nascer numa choupana, a vontade livre de quem nasce na choupana e a vontade livre de quem nasce filho do rei. Que, inclusive, você tem uma série de determinações, obrigações que são dadas pela sua condição social. Então, a liberdade passa a ser uma grande interrogação. Quem é livre realmente? O que é liberdade? Quais são os móveis das minhas ações? Quais são os limites das minhas ações? Né? Então ele começa a dizer, o Hegel diz, o Engels concorda com ele, que liberdade é a descoberta da necessidade, não é agir como eu quero, é agir com o conhecimento do que eu quero, digamos assim. Eu quero, mas por que eu quero? Será que eu quero isso mesmo? Quais são as determinações que estão em jogo? Eu votei no Bolsonaro porque eu quero. Ninguém vai me privar de votar no Bolsonaro. Não, você votou no Bolsonaro porque você é um idiota.
não é por ser livre, é por ser um imbecil, né? Não é por ser livre. Então, a discussão da liberdade vai discutir uma série de... Isso é a dialética. O que o Engels está dizendo é o seguinte: existe uma série de nexos, uma série de leis, uma série de fatos. Se você age sem conhecimento deles, você não está agindo com liberdade. Você está agindo de maneira fortuita, né? O que o Engels vai falar é isso aqui, ó. Eu sempre faço isso. O que é isso aqui? Mas é mais do que isso. Gravidade. Gravidade. O que é a ciência? Quanto mais ciência você tem, mais você pode agir de acordo com a realidade. Né? Você que é psicóloga, o Freud coloca, né, o pensamento mitológico, né, a magia simpática, ou a magia por imitação. As pessoas podem se considerar livres. Eu acredito em horóscopo porque eu sou livre. Ora, eu sou livre para acreditar em horóscopo. Não. Você acredita em horóscopo, você, na verdade, transforma em ciência uma superstição. Inclusive é mitolomaica, né? O horóscopo só funciona se a Terra for o centro do universo. Vocês sabem disso, né? Vocês sabiam disso? Que o horóscopo é baseado na ideia de que a Terra é o centro do universo. Então, se a Terra não for o centro do universo, o horóscopo não funciona, né? Então, o que é a liberdade? Isso é uma discussão que dá muito pano para manga pelo seguinte: se acusou a Engels de ter acabado com a possibilidade de liberdade dentro do socialismo. E mais, tem uma outra discussão, que é a utilização dessa passagem para acabar com as críticas pessoais e acabar até com o pensamento individual dentro do movimento comunista. Porque se a liberdade é a descoberta da necessidade e eu sei mais do que você, faça autocrítica, companheiro, cale sua boca. Agora, o mau uso de uma tese que é correta não significa que ela esteja incorreta, né? A infalibilidade do Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética, isso foi uma crença mesmo, né, Ernesto? A famosa infalibilidade do PCU se baseia nisso. É uma grande discussão dentro do socialismo. Qual é o papel do indivíduo na história a partir disso aí, que está no Anti-Dürer, que está na dialética da natureza, que o Engels fala o seguinte: eu não faço a história da maneira como eu quero. Eu nem faço história de acordo com a minha vontade. Eu faço a história de acordo com os componentes concretos e reais da vida. Ele não está dizendo que o papel do indivíduo é indiferente, que é uma outra grande discussão. Qual é o papel do indivíduo na história? Né? Que é a famosa questão: bem, com Lênin ou sem Lênin ia haver Primeira Guerra Mundial. Com Lênin ou sem Lênin haveria alguma espécie de Revolução Russa. Mas sem Lênin, será que aquele dínamo ali, que aquele sujeito orgânico que cumpriu aquele papel histórico, será que outro seria capaz de plasmar as vontades revolucionárias e levar o partido bolchevique ao poder? Essa é uma questão. Então, não significa que o papel do indivíduo seja nulo. Só que o papel do indivíduo está circunscrito por determinações. Quando eu falei de lei, é isso aqui. Engels vai dizer o seguinte: o que é a pós-verdade? Né? Quando eu leio o Anti-Dürer, eu fico lembrando o seguinte: como uma série de propostas que parecem muito novas, no fundo são retomadas de teses pré-marxistas. De teses pré-marxistas. Por quê? O que é a pós-verdade? Inclusive, aqui nesse livro, ele está discutindo o conceito de verdade. Porque, objetivamente, o materialista dialético acredita que o mundo existe. Antes de qualquer coisa, né? Podem ter deístas dentro do Partido Comunista, pode ter deístas dentro do marxismo, mas o marxismo é ateu. O marxismo é ateu. Não existe outro mundo, né? Não existe um pós-morte, né? Nós somos fruto de um processo social, de um processo biológico, etc, etc, etc. Só que as coisas na natureza, no universo, na história,
não estão organizadas de maneira caótica. Essa é uma das questões da dialética, acaso e necessidade. Se você olha e você acha que não existem leis da física, leis da química, né, leis da economia, tudo parece um caos. A dialética vai arrumar esse caos, vai dizer, olha, existe uma causalidade. Existe uma causalidade no universo, não quer dizer que existe uma causa eficiente ou que existe um Deus. Mas você pode estudar e entender as leis do universo. As leis da gravitação universal, teoria da relatividade, gravidade, tudo isso funciona. E não funciona só aqui no Brasil do Bolsonaro. Funciona em Marte, funciona na nebulosa de Andrômeda. Não é um caos. Existe caos dentro do universo. Mas uma série de leis físicas funciona em todos os locais. São leis universais nesse sentido. Assim também na economia. É lógico que, ao contrário do que as pessoas dizem, Engels não é um determinista vulgar. Ele não está dizendo que as leis que funcionam para o universo são as mesmas que regulam a vida orgânica e são as mesmas que regulam a sociedade. São leis de diferentes premissas, e ele vai dizendo isso no Anti-Turing. Ele vai dizendo assim, olha, a evolução das espécies é uma lei. É uma lei provada. E é uma lei não porque o Darwin fosse um gênio. Não é uma lei porque ele era um inglês que ficou com revolta religiosa e decidiu que não queria mais saber de Deus. É uma lei porque você prova isso. Antigamente você provava através dos fósseis, hoje você prova o mapeamento do genoma. É quase que impossível, né? A não ser que você seja um idiota completo, você não acreditar na teoria da evolução. Não é questão de fé. A prova prática da teoria da evolução é a praxis, é a realidade. Isso também é a dialética. A dialética é sempre prática. Por mais que você vá abstrair, primeiramente, a teoria do Darwin é uma abstração, é uma hipótese, ele sugere coisas que só muito tempo depois foram efetivamente provadas, como a curvatura do espaço e tempo do Einstein, mas que só é algo aceitável porque foi provada durante muito tempo depois. O que o Engels está dizendo é o seguinte: não é uma série caótica, há uma série de leis científicas que você estuda e que você pode conceber, por exemplo, o universo, a física, a química, que você vai, por aproximação, gradualmente conhecendo. Isso, o que isso tem de sectário? Ao contrário do que as pessoas pensam, ele não está construindo um sistema. O marxismo é, até certo ponto, assistemático. Quando ele fala de contradição, o movimento da contradição é que até o pensamento humano se forma de maneira contraditória. Antes do Darwin tinha o Lamarck. Foi um erro, mas foi muito importante, porque o Lamarck, embora estivesse equivocado naquela questão da adaptação, ele, com a teoria dele, ele está indo contra a ideia de um Deus criador, ou de uma arquitetura inteligente. Ele está falando de adaptabilidade de acordo com a necessidade do animal e de que isso geneticamente era transferido aos genes. O Darwin vai dizer que é um acidente. Isso é acidental. As adaptações acontecem e o ser mais capaz, ou melhor, o mais adaptado, nem sempre é mais capaz. Por exemplo, para a gente entender, antes da Revolução Industrial, a borboleta que melhor se escondia na Inglaterra era a borboleta clara. A borboleta escura, a preta, quase foi extinta, porque ela era facilmente capturada pelos predadores. Com a Revolução Industrial, o que aconteceu? Carvão, fuligem, a borboleta branca praticamente foi extinta. Então, às vezes, a seleção natural não é algo inteligente, pensado, às vezes é um acidente. Às vezes o animal não é o mais forte, que vai se adaptar melhor, às vezes é o menor, se esconde melhor, se oculta melhor, o que corre mais. Então, isso acaba com a ideia do genes inteligente, acaba com a ideia de uma inteligência superior. Isso é marxismo, por incrível que pareça. O que o Engels está discutindo é ciência. Ele está dizendo assim, olha, o marxismo tem que ser ciência. Tanto que é uma grande discussão no marxismo, né? Porque qual é o grande problema?
Com a Terceira Internacional, se criou o marxismo oficial. E o marxismo oficial cometeu alguns desatinos, né? Por exemplo, não sei se vocês sabem que o Stalin não gostava do Darwin. Então o Stalin me mandou estudar Lamarck, que não dava muito certo, porque eu acho que cientistas soviéticos falaram assim, tá, beleza, continuava estudando Darwin, porque com a engenharia genética que a União Soviética tinha, não era possível que eles estivessem baseando a engenharia genética deles em Lamarck, né? A teoria da conservação da energia, que ele defende aqui, o que ele disse, se está correto ou não está, é outra história, é que o universo sempre existiu, nem foi criado, nem terá um fim. O que vai acontecer é que nosso planeta Terra vai acabar, o sistema solar vai acabar, a Via Láctea vai acabar, mas essa energia vai para outro lugar, vai virar outra coisa e vai num processo eterno, né? O que não coaduna com o Big Bang. Se você for pensar em termos metafísicos, é um retorno à primeira causa eficiente. Porque, na verdade, a prova do Big Bang é uma prova física, uma prova teórica, não uma prova experimental nem prática. Porque ele está interrogando, tudo isso está nesse livro, tá? Não estou tirando da minha cabeça, não. O Engels está discutindo isso. Engels está discutindo nebulosa, origem do universo, leis de funcionamento da natureza. Isso ele está falando para os operários. Isso ele está escrevendo para o operário. Ó, operário, vamos discutir aqui a nebulosa de Andrômeda. Porque ele está querendo bater no deísmo. Ele fala o seguinte, bem, se existe o primeiro momento do universo, e antes foi o quê? Se existe a inércia absoluta, para ter o Big Bang tem que ter a inércia absoluta. O que causa o primeiro movimento? Teoricamente, ele nega absolutamente o primeiro movimento. Ele diz o seguinte, o movimento é a pré-condição de existência da matéria. E a matéria é a pré-condição de existência do tudo, que é a história da equação do Einstein, né? Energia é matéria em movimento. E matéria é energia condensada. Tudo que existe no universo é energia e matéria. Então, se a energia e matéria está em constante movimento, o repouso é que é relativo. O repouso é o momento da matéria. O movimento, o fluxo, é permanente. Isso é a dialética. As pessoas estão pensando que dialética é uma série de leis pré-determinadas. Ele está falando assim, olha, para eu entender a física, eu tenho que estudar física. Para entender a química, eu acho que cada instância dessa vai ter suas próprias leis. Inclusive, tem um texto aqui, um pedaço, que é um pedaço muito complicado, que é outra acusação que fazem contra o Engels, que ele prognostica a morte da filosofia. Mas tem que entender o que é isso. Porque o Marx chama a filosofia de a religião da ciência. O que eles querem dizer? Esses sistemas não fazem mais sentido. Nós temos que aproximar a filosofia cada vez mais da ciência. Como a ciência evoluiu, entre a crença filosófica e a crença científica, nós temos que ficar com a experiência científica, nem a crença, com a experiência científica. Né? Isso tudo, espantoso, é no livro do Operário. Ele está fazendo essa discussão com o Düring, porque o Düring apresenta sistemas. Então, o Düring fala que, ao contrário, que o movimento é impossível. E ele diz que é uma fantasmagoria do Marx, que efetivamente é a inércia, que o movimento tem que ter uma causa. Ou seja, no fundo ele quer recuperar o deísmo. E o Marx e o Engels estão dizendo assim, por isso que eles se tornam adversários. Isso seria impossível no PT hoje. O PT hoje, a discussão ia ser quem ia eleger o próximo presidente da Zonal. Quem é o próximo presidente da segunda? Você imagina, se o PT tivesse um jornal, essa discussão no jornal do PT. Isso era uma discussão no jornal do partido, para vocês terem uma ideia de como esses caras eram, né? Extremamente avançados para a época dele. Isso foi escrito para o jornal do Partido Operário Social Democrata. O cara estava escrevendo para o Operário. Ou seja, ele teria realmente, o Lenin, o materialismo e o criticismo, ele chama o marxismo de a superestrutura superior da ciência na Europa. O que os caras estão querendo fazer é construir uma classe operária culta, capaz de realizar outras coisas além de ter aumento salarial, que é uma outra discussão, que ele diz, se é para ter só aumento salarial, não tem que ter partido comunista.
Eles dizem isso. O Engels fala isso. Se é para ter só aumento, não tem que ter partido operário, não tem que ter partido comunista. O partido operário, o partido comunista existe para libertar o operário. Para libertar o operário da condição de operário. É um pega para capar, é um livro muito legal. Tanto que eu estou meio perdido aqui, porque é tanta coisa, eu estou assustado com tantos, que eu estou pulando e voltando, né? Socialismo e iluminismo, né? Ele vai mostrar que o socialismo e o comunismo são parte da evolução do pensamento espiritual da Europa, né? São herdeiros do iluminismo, são herdeiros do socialismo francês, são herdeiros da Grécia Antiga, né? Ele está mostrando assim, o Marx nunca falou assim, eu sou um gênio, nem o Engels, eu sou um gênio, não, eu sou parte de um processo de construção em que, na verdade, eu sou continuação do Kant, eu sou continuação do Hegel, eu discordo do Hegel, mas sou continuação do Hegel, eu sou continuação do Spinoza, eu sou continuação do Aristóteles, ao contrário do Düring, que bate em todo mundo, fala, olha, eu sou o cara que inventou um novo projeto aí, né? Eu sou o maior analista político do Brasil, me vejam no sábado, né? Era meio assim o Düring. Bem interessante. Imagina, o cara não está querendo só discutir socialismo. Ele está dizendo que esse socialismo tem que ser uma outra coisa. Porque ele tem uma discussão com o Düring, que é a seguinte, o Düring, ele diz que as pessoas, o preço de uma coisa é o preço do salário. Você trabalha, então o salário é incorporado às coisas e o capitalista com uma parte do seu salário, incorpora uma parte do seu salário, e para a sociedade funcionar melhor, seria apenas então somente simples você resolver isso, essas diferenças salariais, você criaria uma igualdade absoluta de salários, né? Não se sabe como, dentro do processo capitalista, você restabeleceria esse igualitarismo, né? Mas você teria que manter, por exemplo, a divisão social do trabalho. Então, quem é engenheiro, quem é carroceiro, é carroceiro. E ele está batendo num texto do Marx. O Engels vai defender o Marx falando o seguinte, olha, para quem quer manter o status quo do jeito que está, basta o aumento salarial. O problema é que, primeiro, as coisas não são vendidas de acordo com o preço do salário. O salário é o preço da mão de obra, que é um produto. O Ernesto vai explicar isso na aula dele. O tempo de trabalho necessário é uma outra coisa. E o valor é uma terceira coisa. O Engels faz com o Düring, que o Marx faz com o Proudhon. Falou, olha, você, como economista, é um péssimo filósofo. Como filósofo, é um péssimo economista. Então, onde você vai, você só fala bobagem. Você não entendeu. O que o Marx quer é outra coisa, num processo de reprodução ampliada sociometabólica, em que você já tem a mão de obra livre, que você liberte definitivamente essa mão de obra. Então, se a gente não vai precisar trabalhar o dia inteiro, não vai poder o Cláudio Negão ser carreteiro e eu ser arquiteto. No capitalismo, é bem razoável isso. Porque a gente vai acabar com a divisão social do trabalho. Eu posso, e a gente faz esse discurso. Não tem problema de ser um carreteiro, desde que seja bem pago. Mentira. Eu quero uma sociedade em que todos possam ser engenheiros, desde que queiram. E que o engenheiro tem que empurrar uma carroça para limpar uma rua também. Trabalho social. Porque você está numa sociedade igualitária em que esses deveres perigosos, insalubres, penosos, têm que ser divididos por toda a sociedade. Olha o nível da discussão do Engels com o Düring. Não é uma discussão de baixo nível, não. É uma discussão assim, vocês terem uma ideia de como se pensava o socialismo na época. O socialismo não é só uma questão econômica. O socialismo é discutido como sistema filosófico e como um processo de reprodução da vida, como um processo de libertação de toda a humanidade. Você não quer libertar só o proletariado. Essa é uma grande questão, porque na dialética do senhor do escravo, não tem senhor se não tiver escravo. Tanto que ele vai falar, esses dois homens, em determinado momento que o Düring inventa, ele vai ter que inventar o poder e a dominação, porque um vai ter que servir o outro. É o que o Düring vai dizer o seguinte, olha, é só mudar a relação de poder. E o Marx vai dizer que não, porque a relação de poder, ela advém de uma relação econômica. Se você não mudar a estrutura econômica da sociedade, não tem como você mudar a relação de poder.
O que o Durin está dizendo que é só você acabar com a dominação. O Marx vai dizer, mas quais são os móveis materiais para acabar com essa dominação? Se você não acabar com a divisão social do trabalho, se você não acabar com o imperialismo, se você não acabar com a exploração de classes, não tem como você acabar com a dominação. Porque, na verdade, o Durin propõe um sistema. Esses sistemas que tem por aí é um sistema de comunas autossuficientes, em que, na verdade, o que vai acontecer é que são comunas capitalistas autorreguladas, em que se consegue, de alguma forma, diminuir a exploração do trabalho. Mas, por exemplo, a Maria Odila tem um certo mérito maior do que eu. Vamos pagar um pouquinho mais para ela. No fundo, continua sendo capitalista. E que ele não diz o que vai fazer. E o Marx está dizendo que não, olha, se o trabalho é social e a apropriação é privada, numa fábrica, qual a única função que você pode suprimir? A do dono. Numa empresa de ônibus, tem um fiscal, eu vou falar até do fiscal, o fiscal motorista e o trocador. Quem você pode tirar? O fiscal. Você pode tirar, inclusive, o dono da empresa. Você não pode tirar o motorista e o cobrador. Pode? Quem toca o ônibus? Então a discussão deles é uma discussão de dizer assim, você não entende nada de economia. Porque o Proudhon, inclusive, vai fazer uma análise dessa sociedade que vai chegar à comuna, partindo dessas duas pessoas, que ele chama de único, que na verdade não é mais único, tem um único com outro único, então são dois únicos, que o Engels vai brincar com ele, vai chamar um de Robinson Crusoe e outro de Sexta-feira, né? E aí ele quer explicar o processo social, dizendo que, inclusive, esse processo social foi uma apropriação, e o Engels vai sacaneando muito ele, vai dizendo, olha, o que você está fazendo é pegar o Rousseau. Só que o Rousseau foi muito mais engenhoso. Você é uma falsificação do Rousseau, né? Que esse, Sexta-feira, vai ter que trabalhar para o Crusoe. Mas aí ele já cria um problema. Por que o Sexta-feira vai trabalhar para o Rousseau? Aí o Durin tem que inventar que Sexta-feira, o Crusoe vai ter que ter uma arma. Então o Crusoe um belo dia chega com uma espada, através da força, e fala, olha, Sexta-feira, você vai trabalhar para mim. E aí o Engels coloca, mas se Sexta-feira chegar no dia seguinte com 38, aí é o Crusoe que vai trabalhar na Sexta-feira. E ele vai dizer o seguinte, esses processos econômicos não são só processos de força. Esses processos econômicos não são só processos de dominação. Esses processos econômicos instalam a força e a dominação a partir do momento que você tem a produção organizada num tal nível que você pode criar um excedente. E que isso é necessário, por mais que a gente fique indignado com a escravidão é um momento importante de evolução na história da humanidade. Porque sem a escravidão você não tem o crescimento das forças produtivas, você não tem história. Você não tem que voltar ao comunismo primitivo, você tem que evoluir para formas sociais mais elevadas até você chegar a uma sociedade em que você tenha livres produtores associados. É uma discussão num nível bem alto, né? Muito mais por parte do Engels que por parte do Durin, né? Vamos lá, vou ao desenvolvimento da ciência da natureza. Muito importante isso, dialética, materialismo dialético e materialismo filosófico, que é essa grande diferenciação. Materialismo histórico e materialismo dialético, perdão. O que seria o materialismo histórico? Seria o materialismo aplicado às ciências sociais, que o Engels, inclusive, nesse livro diz que as leis sociais não são as mesmas leis da natureza, são parecidas, se não querem no positivismo. Quantos materialismo mesmo? Dois, materialismo histórico e materialismo dialético, que na verdade é tipo o Espírito Santo e Deus, né? Estão concatenados, porque a dialética é a mesma, só que acontece o seguinte, quando você pensa em biologia, as leis da biologia não são como as leis sociais. O Marx ainda diz o seguinte, você, por exemplo, hoje, é muito difícil você analisar o capitalismo brasileiro. Sabe por quê? Você está dentro desse processo. Você só vai conseguir enxergar todas as concatenações históricas quando o fenômeno já tiver passado. Você está dentro do fenômeno. Você faz parte do processo fenomenológico. Então algumas dessas variantes, você não consegue entender naquele momento. Quer ver um exemplo? Quando a CUT foi fundada, vocês sabiam que a CUT já foi contra a CLT?
Sim. Porque a gente sabe disso. Por quê? Porque a ideia era de, primeiro, tem toda uma análise sobre o governo Vargas, não estou aqui fazendo defesa do Vargas, mas existia uma ideia na esquerda que o Vargas era fascista. Existe uma discussão na esquerda se o governo Vargas foi fascista ou não. Hoje, a maioria acha que não foi. Não quer dizer que não foi um governo autoritário. A leitura, por exemplo, que a Unicamp faz é que foi uma fase da revolução burguesa no Brasil, incompleta. E por isso usou o poder, inclusive, contra o proletariado e contra a burguesia também. Contra a burguesia não, contra a... Nem sei se é aristocracia, aquela porcaria que tinha no Brasil, aqueles fazendeiros que tinha no Brasil. Usou a força de um lado e de outro. Então, quando a CUT é fundada, né, tem texto na fundação da CUT que fala a Carta del Lavoro fascista, que a CLT é herança da Carta del Lavoro fascista. Era não entender o processo todo que aconteceu no Brasil. Você pegava só um aspecto desse processo e fixava. Sabe quando para de se falar porque o que era? Né? Na época você tem os sindicatos em ascensão, você tem os sindicatos em ascensão, sindicatos com milhares e milhares e milhares de trabalhadores, fortes, em condição de fazer negociação. Dizer o seguinte, tira a CLT que a gente quer fazer livre negociação com o patrão. A CLT é um pelego que leva o trabalhador para a justiça do trabalho e que inibe a luta de classes. Estou mentindo, Ernesto? Era análise. Quando veio o governo FHC, essa análise cai por terra. Mas essa legalização dos sindicatos também foi feita com o Getúlio Vargas. Para acabar com o anarquismo, né? Sim e não. Mais ou menos. Sim e não. O anarquismo já estava derrotado pelo Partido Comunista. O anarquismo já estava derrotado pelo Partido Comunista. E você tinha ainda uma influência muito grande dos imigrantes no Sim, século Tinha, XX. mas não quer dizer que eram só dos anarquistas. Na verdade, os primeiros sindicatos que surgem no Brasil, 1906, primeiro Congresso Operário Brasileiro, COB, 1906, não era anarquista. Eram os chamados sindicatos livres, que não seguiam nenhuma ideologia. E tiraram um programa, na época foi aprovado um programa, aliás, outro dia eu estava dando uma aula sobre isso, um dos programas mais progressistas que eu já vi na minha vida. É necessário criar sindicatos dos trabalhadores rurais, que naquela época não tinha. Era necessário levar as mulheres para participar dos sindicatos, que naquela época elas eram afastadas. Isso foi aprovado na COB, em 1906. A CUT, quando apareceu, eu estava contando essa história para você agora. O primeiro encontro que deu origem à CUT, em 1976, foi em Vitória. Chamou-se Encontro Nacional das Oposições Sindicais. O que era isso? Existiam já os sindicatos atrelados pela CLT, então daí a questão da CUT contra a CLT, o regulamento e tal, que impedia os sindicatos de brigarem e tal, e tinha os sindicatos que estavam dominados pelos pelegos que os militares botavam na mão. Então, quando começou a surgir as chamadas oposições sindicais, uma das primeiras oposições sindicais não foi de São Bernardo. Esse de São Bernardo já surge num outro contexto, foi dos bancários, foi metalúrgicos do Rio de Janeiro. O Sindicato Metalúrgico do Rio de Janeiro foi criado no ano da Revolução Russa, em 1917. Muito sob influência da Revolução. Então, o que acontece? Em 1976... Teve até visita do astronauta. Isso. Então, foi realizado em Vitória, no Espírito Santo, um chamado Encontro Nacional das Oposições Sindicais, que era uma tentativa de se estruturar para derrubar os períodos. Eu fui delegado, Elos, era chamado Elos, eu fui delegado no Elos. Depois, aqui no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, aconteceu o ENTOS, Encontro Nacional dos Trabalhadores em oposição à estrutura sindical. Aí vem a guerra da CUT com a CLT. O nosso problema não era a CLT,
se o Getúlio era isso ou era aquilo. É que a estrutura sindical da época impedia os sindicatos de avançarem. Mas majoritariamente a CUT defendia a convenção livre, a livre convenção, livre negociação entre trabalhador e... Mas o grande problema era esse, é a estrutura, tinha que derrubar a estrutura sindical. E no momento que você derrubasse a estrutura sindical, você alcançava a livre negociação sindical. Nesse encontro aqui no Rio, eu fui delegado também, pela oposição sindical, e a gente chegou à conclusão que precisava fazer algo mais do que isso. Porque não bastava as oposições sindicais, era preciso trazer o movimento social para o lado das oposições sindicais. Daí foi realizado em São Paulo a ANAMPOS, a Articulação Nacional das Oposições Sindicais e dos movimentos sociais e oposições sindicais. Eu fui delegado também. Aí deu no Congresso de Praia Grande, em 83, que criou a CUT. Aí eu não fui delegado. Mas olha só, o importante é o seguinte. Mas a questão é a estrutura sindical. Uma coisa importante que eu estou falando é o seguinte: o fenômeno Vargas, para quem está ali, inclusive lutando contra ele, é bom lembrar que os comunistas lutavam contra o Vargas. Depois teve o queremismo. Então, se você faz a análise naquele momento, você não consegue enxergar toda a complexidade ali das forças em ação. Peronismo. Perón se exilou na Espanha. Ele foi hóspede do Franco. Perón tinha uma ala fascista, sim. E o peronismo está ganhando a eleição na Argentina. Né? Então é muito complexo. Então essa coisa, o social, o fenômeno social, não é igual ao fenômeno biológico, não é igual você estudar um gás. O Engels nunca falou isso. É o contrário, esse fenômeno social que você vai ter que se aproximar dele, você está dentro dele. Você está estudando um objeto e você é objeto do objeto. Então, efetivamente, por isso que não existe neutralidade. Né? Então, a complexidade desse fenômeno social, você só vai entender ele, você tem que atuar naquele momento, mas você só vai entender ele depois. Por exemplo, você pega a Revolução Russa. Eu vejo algumas análises da Revolução Russa que para mim chegam a ser pueris, porque queriam que a sociedade soviética fosse o paraíso na Terra. Analisem como era a Rússia, um dos países mais atrasados da Europa, um dos camponeses mais supersticiosos. Tinha camponês que apagava incêndio com leite, porque alguma superstição lá dizia que era proibido apagar o incêndio com água porque ia ter maldição. Nunca houve uma estrutura democrática burguesa naquele país. Nunca houve eleições livres. Autoritária, aristocrata, dominada pela nobreza, com relações semi-feudais e semi-servis. Mas queriam que a Rússia passasse daquilo dali para um socialismo que fosse o paraíso na Terra. Então, às vezes, quando você vai fazer, por exemplo, você vai estudar a crítica da Revolução Russa, tem Stalin e Trotsky, ou um herói, o outro é bandido. E o processo some. Eu acho que é Flávio Becker, não sei, eu acho que o nome é esse, que fala sobre o Stalin e a questão da guerra camponesa, que tem duas fases da Revolução Russa, a primeira, e depois tem os expurgos e a guerra contra os camponeses. Mas ele mesmo, que é um anti-stalinista, fala o seguinte: olha, você chega na Rússia, que era majoritariamente camponesa, e faz a revolução. Aí você une o pobre sem terra, o pequeno proprietário, o médio proprietário, quanto o grande proprietário. Você fez a primeira fase, e o próprio Lenin já falava: olha, isso lá na frente, essa aliança aqui lá na frente vai dar problema. Vai dar problema. Você faz esse primeiro momento, estabelece o poder soviético. Esse poder soviético eletrifica a União Soviética, esse poder soviético implanta as ferrovias, esse poder soviético começa a criar um mercado consumidor. Você sai da fome, as pessoas começam a comer, você começa a criar um mercado consumidor. Aquele pequeno proprietário não quer vender a comida no preço que o governo bolchevique está mandando. Aquele pequeno proprietário agora quer ser médio proprietário. Aquele médio proprietário não quer liberar comida no preço que o governo está disposto a pagar para matar a fome da população. Eles começam a especular. O que você faz?
no meio de uma situação de pós-guerra, de descalabro, de caos no mercado negro. Você fala, não, vamos conversar? O que se discute, por exemplo, que acho que é Fábio discute, é que houve exagero. Teve expurgo, teve expulsão de gente de terra, que houve exagero. Mas ele fala, era inevitável o conflito, porque a luta de classes não tinha terminado, a luta de classes só foi postergada para o futuro. Então você não vai fazer uma análise de uma sociedade que essa análise, vamos todos sentar aqui e cantar um mantra, né? O marxismo não é isso. O marxismo, a sociedade, né? E a análise social é baseada na luta de classes. O motor da história é a luta de classes. Isso Engels coloca bem concretamente. O que o Marx descobre duas coisas. Primeiro, que o motor da história é a luta de classes. A dinâmica dialética, essa é a diferença, materialismo histórico. Porque não é a dinâmica dialética da biologia a luta de classes. É a evolução das espécies, que é uma luta também. Vai na floresta. A floresta só é idílica na imaginação de quem não observa a floresta. Ali é uma planta matando a outra, em busca do sol, e são os animais se devorando. Floresta não é idílica, é um organismo autossustentável, mas que a luta pela sobrevivência é cotidiana. Só na imaginação de quem fica vendo um desenhozinho é que a floresta é idílica, né? E a luta de classes é o motor da história. Só que essa é a diferença do materialismo dialético, que cada coisa você vai buscar como funciona, com suas regras internas. Você não impõe a partir do marxismo uma regra de funcionamento para aquela ciência, e no materialismo histórico a regra de funcionamento é a luta de classes, com uma outra descoberta, que numa determinada, como a luta de classes é uma criação histórica, como as classes sociais são uma criação histórica, como o capitalismo é uma criação histórica, são superáveis históricos. É o primeiro a falar isso, Marx. Ele não inventa a luta de classes. Ele diz que a luta de classes é o motor da história. A luta de classes já existia na literatura antes do Marx. Ele é o primeiro a dizer que isso é o motor da história. E ele é o primeiro a dizer que é superável. Que antes dele ninguém disse. Antes dele, lógico, se eu sou um escritor da burguesia, eu vou dizer que é possível superar a burguesia? Por quê? Se eu sou um escritor da elite e vou dizer que é possível acabar com a elite, ele é o primeiro a dizer, não, chegamos a um nível de desenvolvimento na história da humanidade que é possível superar o capitalismo. É possível, com o nível de produtividade que a gente tem, superar o capitalismo. E tem mais uma coisa, o Düring vai criar uma estrutura que é dois caras se batendo, um tem espada e domina o outro. Temos que acabar com essa injustiça, temos que ser fofinhos. O Marx nunca falou isso. Marx diz o seguinte, que cada processo social leva ao modo de produção superior ao anterior. O capitalismo supera o feudalismo não porque tem a força, pelo contrário, a força primeiro está com os feudais. Quem tem os exércitos são os senhores feudais, quem tem a cavalaria são os senhores feudais. Inclusive, o Engels vai compor um histórico da evolução das armas que mostra como a burguesia conseguiu vencer os exércitos feudais. Foi com a foi com a trazida do chumbo para a Europa, que aí você passa a ter as espingardas, e com a espingarda, aqueles exércitos feudais da nobreza, que as pessoas com a armadura impunham as vitórias ao povo desarmado, aquilo acaba. Acabou com aquilo. Você junta 50 malucos com uma carabina e faz uma revolução. Tanto assim é que de 1830 a 1871 a Europa está convulsionada. Porque não é só contra os burgueses, não é só contra os feudais. Se a gente juntasse 50 malucos numa rua e falasse, vamos fazer uma revolução, a gente fazia. Porque os exércitos eram mal organizados. Por que se organiza exército permanente? Quando a burguesia chega ao poder e fala, olha, ou eu organizo isso, ou a gente vai ver a revolução. Que inclusive está uma parte dentro do livro, mas tem um texto do Engels só sobre isso, que é um texto fantástico do Engels, quando ele fala, olha, não dá para fazer revolução agora. Ele não está dizendo que não dá para fazer revolução. Tem maluco que acha que revolução é pegar um 38 e sair dando tiro na rua, né? Os caras vão fazer a luta armada. Eu falo, aí você, eu não. Eu vou sair na rua de peito aberto contra tanque de guerra. Que o Engels está analisando, ele participou, ele foi soldado.
Soldado não, ele foi comandante, né, no Palatino, não foi isso? Foi oficial. Foi oficial no Palatino. O exército prussiano. Luciano, ele foi oficial, lutou na revolução contra os feudais lá na Alemanha. Só que é o seguinte, naquele momento de convulsão, o exército é mal organizado, por isso que eu falo, né, a pessoa fala tanto do Marx, estava falando do Foucault, as pessoas leem Foucault e nem veem enquanto ele está se referindo a Marx. Quando Foucault fala da saúde, que ele fala que a saúde foi criada ligada ao exército, e fala que o exército é uma necessidade da burguesia, está plagiando Engels na maior cara de pau. Isso é Engels. Porque é o seguinte, imagina o seguinte, não tem mais armadura. Qualquer maluco com uma espingarda faz uma revolução. Como é que você controla essas revoluções? Os exércitos eram mal armados, os exércitos eram voluntários, os exércitos eram mercenários. Você tem que organizar uma força armada permanente. Sem essa força armada permanente organizada, aí que vem o serviço militar obrigatório. Se você não tem um exército permanente organizado contra o povo, vai ter revolução todo dia. E o Engels começa a analisar a conjuntura desses exércitos e diz, olha, não dá mais para fazer como era antigamente, que é a revolução de você, a revolução de barricada. É um bando de maluco botando um móvel na rua, barril, fica 50 malucos de um lado, quando tira 50 malucos do outro, e morre todo mundo. Ele fala, olha, antes da artilharia, beleza. Antes do encouraçado, beleza, mas agora tem encouraçado. Para um navio aqui em Paris e bombardeia os operários e morre todo mundo. Foram os canhões do exército prussiano contra Paris. Ele fala, com a evolução das armas, tem que se pensar como vai se fazer uma revolução. Então, nesse momento, vamos organizar o partido. Tem um texto Engels falando sobre isso, ele fala, vamos organizar o partido. Não é bom para o proletariado aceitar a provocação e partir para a violência. Um cara que escreveu o papel da violência na história. Fala, nesse momento não, eu vou para a rua e vou morrer. Eu tenho que transformar esse proletariado numa força política hegemônica de tal forma que eu consiga, por exemplo, posições dentro desse exército. De tal forma que eu consiga posições dentro do Estado que não me exponham a ser assassinado no meio da rua. Então, o pensamento do Engels é dialético até nisso. Não é assim, o pessoal pensa que revolução é isso. Tinha maluco do PSTU que era contra a proibição das armas porque achava que ia fazer arma. Revolução com esse revólver aí, né, que o Bolsonaro está vendendo. E não é isso. Então, quando alguém chegar e falar em revolução para vocês, revolução é uma arte. Revolução não é isso. Você vê como Engels pensa na revolução, ele defende que o Partido Operário Social Democrata, que está se formando, não caia em nenhuma provocação, não entre em nenhum motim de rua, não vá para porrada, porque eles precisavam, naquele momento, legalizar o partido, que era uma força crescente. Era capaz de um doido falar, pelego. Ele está olhando objetivamente qual é a correlação de forças. Quem tem as armas, quem tem o exército, quem controla os aparelhos de repressão. Eu vou para o pau para quê? Vou para o pau para morrer? Não. A dialética é muito mais complexa do que as pessoas pensam. A dialética serve para pensar. Olha o que Engels está fazendo. Está aplicando a dialética, está pegando cada fração da realidade, está juntando e fazendo uma síntese. Não, essa luta eu não vou não. Pelo contrário, esse texto é muito engraçado, porque ele chega à seguinte conclusão. Como o Partido Operário Social Democrata estava crescendo muito, tanto que tinha 30%, né, dos votos. Partido Comunista, que depois virou Partido Comunista, chegou a ter 30% dos votos da Alemanha. República de Weimar, mas já estava dividido. Mas o posterior Partido Comunista continua a ter 1/3 dos votos da Alemanha. Se juntasse com o Social Democrata, estava 60%. Por isso que o nazismo é um grande desastre. Os caras tinham 60% dos votos, cara. E se ficaram se batendo, deixaram o nazismo crescer. Os caras tinham... Tipo aqui agora. Então, assim, quando ele está vendo o movimento proletário crescer, ainda não tinha divisão, era um partido único, ele falava, olha só, se a gente crescer como força política, tiver uma tal expressão que consiga hegemonia na sociedade, a gente pode até usar o exército contra eles.
A gente começa a aprovar nossas leis, o cara não obedece, a gente pega o exército e dá na cabeça deles. Estava certo, estava errado, eu não sei, mas ele chegou a pensar isso. Não, a gente ganha a maioria aqui, ganha a eleição, ganha a presidência, ganha o primeiro-ministro e vai lá, bota uma lei, por exemplo, para taxar as grandes fortunas. Aí os caras se rebelam, a gente dá porrada neles, com a força de repressão do Estado, transformando o Estado numa força de repressão da classe trabalhadora. Então Engels não é um cara restrito, como as pessoas pensam, não. Muito pelo contrário, ele é um cara que tem uma visão de conjuntura e política muito ampla, né? O Engels está defendendo a integralidade dessa concepção, não é só uma concepção política, é uma concepção de mundo, progressista, ateia, materialista, dialética. Por isso que ele vai dizer que a verdade é, antes de tudo, prática. A verdade existe fora de mim. Isso pode parecer uma bobagem, mas não é. Só lembrar o que é a pós-verdade hoje, encapsulada em todo um discurso de que a verdade é só um discurso. Você produz a verdade a partir de um discurso. E o Engels vai repetir que a verdade retirada da prática não é verdade, é só retórica. Então, por isso que a gente fala, muitas vezes, isso quem falou foi o Sartre. Olha que coisa interessante. O Sartre, que nunca foi marxista, mas namorou com o marxismo, né? Sartre foi com o Marx pro hotel, transou, mas saia do hotel, caminha para um lado. Eu casando com o Marx, não, nada disso. Só um lance, né? Mas o Sartre esteve muito próximo do marxismo. Foi o Sartre que falou que várias das questões pós-marxistas, na verdade, são questões pré-marxistas, que são questões que já foram colocadas lá atrás, quando estava construindo o marxismo. Inclusive o Sartre, quando ele fala aquela famosa frase, que a liberdade é uma maldição, ele está sendo muito marxista. É Hegel. Liberdade como descoberta e necessidade. A liberdade é uma maldição. Ninguém foi tão livre quanto os franceses em Vichy. Por que os franceses em Vichy são livres? Porque eles têm que optar. E a não opção é uma traição. Ele cria a teoria da traição. Você é livre. O mundo está dividido, está conflagrado. Tem os nazistas, tem os colaboracionistas e tem a resistência. Está de que lado? Não tem neutralidade. Existia uma propalada neutralidade, mas não existia. Olha que coisa interessante do Sartre. Ele vai dizer que os franceses nunca foram tão livres quanto Vichy. Você era uma coisa ou era outra. Você tinha que, com a sua liberdade, tomar posição. Liberdade é descoberta da necessidade. Você conhece o fato histórico, a França está invadida. Os nazistas tomaram o seu país. Você colabora ou você luta. Você é livre. Genial, sensacional, muito marxista. Ele cria a teoria da traição, né? A traição com o Sartre é isso. Você tem que se comprometer, você tem que tomar partido e você não toma. Isso é muito marxista, né? É interessante esses namoros que o marxismo tem, esses namorados ocultos que o marxismo tem, porque tem muita coisa que é marxista. Embora, o cara não é marxista, tá, mas o que ele está falando aqui agora é Marx. E as pessoas, não conhecendo Marx, não notam. Cara, o que o Foucault tem de marxismo? Não estou dizendo que ele é marxista, não. O Foucault é assumidamente marxista, não. Chegou a ser antimarxista? Chegou. Mas 70% do que ele escreve é marxista. Questão da loucura e do gozo como não produtores de mais-valia. Se isso não é Marx, velho, o que é? Por que o gozo é perseguido? O momento do gozo produz o quê? Nada. A loucura produz o quê? Ué, vai ser aceita pela sociedade do valor? Isso é quem? Fetichismo da mercadoria. De quem é? Impressionante a potência do pensamento marxista. Quando você vai entendendo dialética, materialismo dialético, você vai ver como é difícil de operar fora disso depois. Fica muito difícil. O Marx nunca falou, não. Marxismo aqui é uma panaceia que você... O que é o Sartre, na verdade, ele se... Tem um livro muito interessante, Crítica da Razão Dialética, que o Sartre atira no que vê e acerta no que não vê.
Porque o que ele chama de dialética é uma vulgarização do marxismo feita por parte da Terceira Internacional. Parte da Terceira Internacional, seguidista do Stalin, começou a inventar um marxismo que não era marxista. E o Sartre dá um exemplo maravilhoso, eu acho que o exemplo dele é maravilhoso. Teve aquela revolta na Hungria, né? 56, não foi? 68, Tchecoslováquia. E aí ele dizia o seguinte, na França, no dia seguinte, já tinha gente a favor e contra. Ele falou assim, gente, mas como é que é possível alguém ser a favor ou contra? Quem era a favor dizia que era a Revolução Húngara, que o povo húngaro estava se levantando contra o stalinismo e iam instaurar um governo socialista de verdade. Pô, ninguém estava na Hungria acompanhando para saber. E do outro lado, os comunistas ortodoxos, sendo que aquilo era CIA, imperialismo americano, podia até ser. Mas eles não tinham essa certeza também. Porque a ideia do objeto na dialética não é essa, não é uma adivinhação. Às vezes as pessoas perguntam, o que está acontecendo não sei lugar? Eu falo, não sei. Como é que você não sabe? Não sei. Porque isso não é marxismo, é preguiça. É o que o Lukács vai chamar de reificação do pensamento. Você pega o marxismo, que é um marxismo de quinta categoria, e aplica para tudo. Você aplica para tudo. Uma amiga minha vez falou que não pintava a unha porque era antimarxista. Eu falei, nossa, quase uma bíblia, né? Tem gente agora que só namora se for do mesmo partido, né? Já tem um aplicativo aí, né? Tem um aplicativo aí, você... A Polícia Federal gostou muito. A Polícia Federal gostou muito desse aplicativo. Ela já fica lá, né? Bota 3 caras ali, fica só... Opa! Entrou mais um. Tá bom. Sim. Hã? Já são... Não, o meu relógio está 10 para as 8. 10 para as 8. É 8h30 que termina. Tá ruim a aula assim? Eu paro. Olha só como a pessoa sabe que a aula tá ruim. Já tô indo embora, você vai acabar essa porcaria não? Não, beleza. Até aí foi. Gente, olha só, eu vou ser muito sincero. Eu não vou conseguir dar nem 1/5 do que eu anotei aqui. É muita coisa, mas eu espero que pelo menos tenha instigado a curiosidade de vocês para ler o Anti-Düren. E como eu sugeri para vocês, comecem lendo. Não quero ler Anti-Düren. Anti-Düren é 300 páginas. Não estou com tempo agora. Tem um trecho do Anti-Düren que virou um livro à parte do socialismo utópico ao socialismo científico, que é basilar, que ele pega toda a teoria. Porque resumindo, o que o Düren vai fazer? O Düren vai criar um sistema. O sistema dele é filosofia, que é essa filosofia baseada nas duas pessoas, em que ele vai negar a dialética e vai construir um mundo a partir da vontade moral. Vai negar o movimento e o Engels vai discutir a moral. Ele vai mostrar que a moral é sempre uma construção social. E que é uma coisa bem complicada. Eu já brinquei em algumas aulas, falei que eu sou do mal, as pessoas me olham assim com medo, né? Ficar pensando que daqui a pouco vai crescer um rabinho aqui, vai sair um chifre. Eles ficam com medo quando eu falo que eu sou do mal. Porque eu não acredito nisso. É muito difícil, e aí o Engels é inteligentíssimo, e vai colocar exatamente isso. Nós vivemos numa sociedade maniqueísta, que vem de uma moral cristã. Então, no fundo, você mantém esse bem e o mal, que é um a priori. Existem pessoas boas, existem pessoas más. Tanto que essa relação de poder entre um e outro, em determinado momento, o bem vai vencer o mal. Nunca o Marx falou isso. Marx não fala que o comunismo é o triunfo do bem. Marx não fala que o comunismo é o triunfo da razão. Marx fala que, devido ao capitalismo gerar uma grande quantidade de miséria na abundância, ele atravanca as ferramentas de funcionamento do próprio sistema. O trabalho morto, ele se sobrepõe ao trabalho vivo e ele ameaça a existência do sistema e da humanidade. Por conta disso, ele pode ser superado. Não tem bem nem mal. Ao contrário do que fala o Freud, né, que é um anticomunista que errou no alvo, Marx nunca falou que o socialismo vai vir porque as pessoas são boas ou porque as pessoas não são egoístas. Não tem essa discussão. E o Engels vai bater no Düren e falando assim, olha, meu amigo, bem e mal não existe. Bem e mal são construções. Lógico, você efetivamente existe psicopata, sociopata, que não tem uma questão moral. Mas ele falou assim, na moral da época dele, tinha 3 morais. Tinha a moral aristocrática, você ainda não tinha acabado completamente com o feudalismo. Tinha a moral burguesa e tinha a moral proletária, que eram construções.
E são construções. O roubo é ruim. Por que o roubo é ruim? Porque a propriedade é sacrossanta. Mas faz algum sentido você dizer uma tribo indígena que o roubo é ruim? Você vai roubar o que, criatura? Numa sociedade em que não haja ricos e pobres, você vai roubar o quê? Roubar a cueca do Ernesto? Né? Hã? Livro, eu acho que livro não é crime. Roubar livro não é crime. Roubar livro não é crime. Quem nunca esqueceu de devolver um livro? Quem nunca esqueceu de devolver um livro não é humano. Não é humano. Quem nunca? Sabe qual é a definição de livro ruim? Livro ruim é aquele que você devolve. Livro ruim é aquele que você devolve. Mas o que o Engels está colocando é o seguinte: essa moral que você está querendo criar priorística é, no fundo, sempre o retorno de Deus. É sempre o retorno de Deus. A moral é social. Isso não é um niilismo moral. Ele não está criando um niilismo moral, ele está apenas dizendo que a moral é social. Uma sociedade em que você tenha uma condição social mais elevada, uma organização social mais elevada, a moral também vai ser uma moral em que vai cuidar. Porque, na verdade, as pessoas pensam que ele é um niilista moral e não é. Eu defendi na minha dissertação de mestrado que o Marx era um grande moralista. Inclusive, eu apanhei de um dos componentes da banca, me bateu a beça, falou que eu não conseguia entender moral em Marx. É que você sempre vê a moral como uma moral cristã, a moral salvacionista, a ética da salvação, o bem e o mal. Mas o Marx é um grande moralista porque ele está querendo criar uma sociedade nova. Embora ele não queira criar a sociedade nova a partir da moral, ele é um grande moralista. Porque é uma sociedade nova que não tem desvalido, não tem órfão, não tem pobre, não tem miserável, não tem crime. Ele não é reformador social no sentido dos utopistas, mas ele é um grande reformador social ao mesmo tempo. Isso é dialética, contraditória, Bessa. Entendendo a contradição não como uma oposição. A contradição é o processo do ser. Né? O ser é uma negação em processo. O que é, como eu falei, a planta? A semente cai na terra, né? O broto nega a semente e a planta nega o broto. O ser humano é um processo todo dia de contradição e de negação. Né? O ser em si positivo é uma série de negações. Eu sou um não nazista, eu sou um não fascista, eu sou um não conservador. Né? Uma série de negações que vão se aprimorando todos os dias. Eu sou esse processo. Né? Eu sou o processo de vocês todos vocês influenciam em mim. Eu sou a minha mãe, eu sou o meu pai, eu sou o Ernesto, eu sou o Partido Comunista que eu frequentei, eu sou o PT, eu sou um monte de coisa. Eu sou esse processo, não existe esse ser homem único. Então, o Engels está jogando com isso, ele está mostrando que essa moral que ele quer colocar priorística não existe. Essa moral também é um processo social. Né? Muda de classe, mudou da história. O Dühring, como ele se acha a última cocada do saco, né? A última água de coco no verão da Bahia, ele bate nos utópicos, ele vai difamar os utópicos, vai dizer que todos eles sofriam de alguma espécie de alucinação, porque na verdade o Dühring, ele quer criar esse comunismo comum nas autorreguladas, que não é comunismo, ele não quer a revolução social, ele não quer a contradição, ele não quer a luta de classes. E tanto o Owen, e aí o Engels vai retomar a defesa dos utopistas. Ele vai dizer o seguinte: esses utópicos eram utópicos porque na época deles não havia um desenvolvimento do capitalismo de tal monta que eles pudessem pensar numa solução que fosse a destruição do capitalismo. Mas eles são muito importantes. Por exemplo, ele vai colocar aqui, ó, Fourier. Eu tem todos eles aqui porque é o que ele fala deles. Peraí, rapidinho. É muita coisa. Negação da contradição, dialética. Ele vai colocar, por exemplo, o Saint-Simon. O Saint-Simon, embora ele não queira a revolução, que ele ainda é um membro da burguesia, ele vai dizer que claramente aquela sociedade é uma sociedade hipócrita,
antagônica que gera miséria na abundância. E que aquela sociedade que gera miséria na abundância pode levar até a extinção da humanidade. Ele é o primeiro a falar disso, né? O Fourier, ele vai ser um grande satírico, ele vai mostrar que aquela sociedade burguesa é uma sociedade que tem valores que não segue, vai mostrar a mercantilização de tudo e até a mercantilização das mulheres. E ele vai propor, até antes do Engels e do Marx, que o grau de emancipação de uma sociedade é medido pelo grau de emancipação das suas mulheres. E por último, Owen, que é o maior de todos. Por que Owen é o maior de todos? O Owen vai montar uma fábrica que vai chegar a ter 2.500 operários. E nessa fábrica ele vai usar princípios socialistas. Ele vai pagar salários mais altos, ele vai estabelecer escolas, ele, com esse padrão de vida maior, praticamente o alcoolismo acabou, não tem assalto, não tem roubo, né? Uma sociedade de 2000, uma fábrica que empregava 2.500 pessoas, que praticamente era a cidade. Só que no primeiro momento ele é apresentado para a Europa como um filântropo. Enquanto na Inglaterra os operários trabalhavam de 13 a 14 horas, na fábrica dele se trabalhava só 10 horas. E aí, num determinado momento, ele fala o seguinte: pô, nessa fábrica de 2.500 pessoas, ele produzia tanto quanto uma outra fábrica que tinha muito mais trabalhadores, porque os métodos, e que o Marx fala também, a redução da jornada de trabalho favorece o patrão. O trabalhador mais satisfeito, que fica menos doente, que está maçã, produz mais. Mas ele ainda dizia o seguinte: no fundo eu estou aqui na fábrica e o que eu repasso para os trabalhadores é uma mera parte da produção. Quem ganha mesmo são os grandes empresários. Aí ele sempre fala em revolução, por isso que é utópico, ele sugere uma reforma da sociedade e que essa parte que ficava para os ricos ficasse para os pobres. Ele começa a sugerir o comunismo. Ele é mandado embora da fábrica, ele perde a fábrica dele, ele pega toda a fortuna dele, tenta empreender uma fábrica dessas nos Estados Unidos, quebra e vira operário. E ele se torna membro do movimento operário, ele vai ser cartista, ele vai participar da luta pela redução das jornadas de trabalho. Eu só se esse cara que está se achando a última cocada do saco, está batendo nos caras que trabalharam e lutaram dentro das condições objetivas deles. Então, efetivamente, ele está dizendo, ó, o Düring, ele se acha o bambamã da parada, mas ele está sendo anti-histórico. Ele está sendo anti-histórico, ele está, na verdade, se colocando acima do movimento operário. Ele não é um sujeito desse movimento, ele está chegando ali, dizendo assim, aqui está a minha Bíblia, sigam-na, né? Inclusive, o Düring bate em todo mundo. Ele bate até no Proudhon, em que o Marx tinha batido. Aí o Engels vai defender o Proudhon do Düring, dizendo, olha, quem falou que a propriedade é um roubo não foi você, foi o Proudhon. Ele errou, mas ele errou primeiro. Você está plagiando o Proudhon. Até engraçado, ele está batendo nos dois, na verdade. Porque a propriedade, se você considera a propriedade um roubo, que propriedade você considera um roubo? Porque o marxista, ele não quer acabar com a propriedade privada, ele quer acabar com a propriedade privada dos meios de produção. A propriedade dos bens, numa sociedade socialista, utiliza o nome dos operários. Eu não tenho por que pegar seus bens. Uma casa não é um meio de produção. A gente pode até pensar, numa sociedade muito grande, em você fazer um controle social para que ninguém fique sem casa. Mas o Estado não tem direito de ficar com a sua casa, nem os livres trabalhadores associados. Então ele vai corrigir o erro do Proudhon e também do Düring, só que ele diz o seguinte: o Düring não só está errando, ele está plagiando o erro do outro. Porque como ele diz que o salário é o preço das coisas, e está repetindo o Proudhon que diz que é um roubo, ele quer criar um equivalente salarial e reformar a sociedade através desse banco. Ele está retomando a ideia e o erro do Proudhon. Só que ele bate no Proudhon para dizer que a ideia é dele. O Düring era do cacete, cara. Ele batia em todo mundo e retomava a ideia do cara. Não, o Proudhon está errado, essa ideia é minha. Mas na verdade ele só renomeava a ideia. Ele fala, não, o salário não é o preço de nada. O salário é o preço da força de trabalho. E a força de trabalho ela tem preço diferenciado.
Porque se eu sou um engenheiro, o tempo de trabalho socialmente necessário para produzir um engenheiro é maior que o tempo de trabalho socialmente necessário para produzir um gari. Ah, mas você está chamando as pessoas de coisas. Sim, as pessoas são coisas. São mercadores do capitalismo? Sim. Numa sociedade revolucionada, a gente não tem que acabar simplesmente com uma diferença salarial. A gente tem que acabar com a forma de reprodução que reproduz essa situação. Você não pode mais produzir engenheiro e gari. O trabalho do gari tem que ser um trabalho social. E é lógico que o Düring não entendia isso. E aí o Engels falava, não entender isso, na verdade, é querer manter o capitalismo. Que básico para o capitalismo é a divisão social do trabalho. Produção é reprodução. A produção é reprodução. Se você não muda o modo de reprodução, se você não muda a reprodução social, a divisão dos produtos, não tem como você sair do capitalismo. O que o Düring estava propondo, na verdade, era uma utopia muito reacionária, que era uma utopia muito depois dos utopistas e que era inexequível. Será como é que vai fazer aqui? Como é que vai fazer as comunas autorreguladas? Né? Que na verdade, sei lá, eram grandes corporações de cidades, era quase uma volta aos burgos que ele queria, em que cada um fosse se especializar numa fase da produção. Ele falou, esse cara aí está... Além de ele estar abaixo de todos os grandes críticos, de todos os grandes autores da economia política, o que ele propõe é racionário. Quando Ernesto fala que ele era antissocialista, é interessantíssimo, porque ele era um socialista de discurso e um antissocialista de fato. Isso é muito... Olha a dialética do Marx e do Engels. Tipo assim, olha, esse cara está aqui no meio do movimento operário. Está aqui dizendo que é o papa do socialismo. Está querendo conduzir a classe operária. Mas o que ele propõe, se você for analisar, é racionário. E as pessoas estavam comprando peixe. Vamos criar essas comunas autorreguladas. Como? Não é revolução socialista. Não é acabar com o capitalismo. Na verdade, se poderia dizer que essas comunas autorreguladas eram as corporações dos burgos, em que cada um se especializava numa fase da produção. Não era dentro da fábrica, cada um se especializava em produzir uma coisa. Primeiro que não dá para fazer isso. Isso não é progressista. Então o Engels e o Marx identificaram o cara que, com um linguajar socialista, levava os operários a pensarem de maneira retrógrada, levava os operários a fazer opções não socialistas. É muito interessante a dialética dos dois. Não é uma dialética fácil, porque, por exemplo, o que acontece muitas vezes, às vezes eu leio um texto e falo para alguém até do PT, cara, isso é muito reaça. Não, mas o companheiro escreveu isso. Eu falei, tá, e daí? Mas isso é reaça. Porque o operário, como ele não tem essa formação, ele não consegue juntar Lé com Cré, o cara chega e fala, vamos fazer uma comuna. Ah, eu sou comunista, eu quero estar na comuna. Como é que vai ser essa outra comuna? Vai ser regulada pelo território, você vai se inscrever na comuna, parece um clube de vantagem, né? Parece metido terranê dos pobres. Você vai se inscrever na comuna, aí você vai ter um salário legal, né? A gente vai regular aqui quem entra e quem sai. O que isso tem de socialismo? Tirando o nome de comuna, nada. É a volta das guildas, né? É guilda o nome que tu fala, não é? É. A volta das guildas. Só que o Düring era muito vaidoso. Era um professor universitário, era um intelectual. Em relação aos outros operários, ele tinha muito mais acesso à cultura que os operários. Só que ele estava disputando com dois gigantes, né? Estava disputando com dois caras que, primeiro, tinham lido muito mais do que ele. E tinha um pensamento dialético muito profundo. Ele vai mostrar, inclusive, que o Düring é impressionante. Ele inventa uma coisa que já foi inventada. Ele pega trechos do Hegel, ele reproduz, mas não diz que é do Hegel. Ele pega a tese do Marx, aí ele bate na tese do Marx, lá na frente ele reproduz a tese do Marx, porque ele não tem como fugir daquilo. Que o Marx vai mostrar, por exemplo, a questão histórica da divisão social do trabalho, e vai mostrar como forma os juros, a renda da terra. Aí ele retoma a ideia da renda.
só que de maneira obscura. Ele não vai explicar a renda da terra. Aí ele empresta a teoria de Marx de renda da terra, que não é só do Marx, para toda a sociedade. Aí vai criar a renda do capitalista. Além de ele não dar o crédito a quem inventou, ele piora a teoria, de maneira que você não entende a teoria. Então, tanto que o Engels tem uma expressão muito engraçada que é a seguinte: ao morder essa maçã amarga, não tem outro remédio senão comê-la toda. Já que ele começou a estudar o Dühring, ele teve que ler tudo do Dühring. Fico imaginando, o Engels devia xingar o Marx pra caramba. Uma porra, sacanagem do Marx me dar essa tarefa. Ele tinha que ler aquilo tudo, que olha, eu não li o livro inteiro, eu só li os trechos que ele escreveu. E é embrulhado de você entender os trechos em alemão. Tinha que ler tudo, mesmo ele sendo alemão, sabe que o alemão é uma língua complicada. E tinha que ler todo aquele sistema e se opor a todo aquele sistema, né? O que eu quero que vocês entendam é, imagina o seguinte: a tarefa a que eles se propuseram, como eles veem o marxismo não só como um processo de tomada de poder. Lembra que eu falei da integralidade do marxismo, da dialética? Eu sei que eu falei muito ano passado, mas deu para entender a diferença entre materialismo dialético e materialismo histórico? Materialismo dialético é a dialética aplicada em geral. Materialismo histórico é aplicado às ciências sociais. E aí a diferença. A diferença na abordagem, porque embora a verdade exista e seja relativa, ela é relativa porque existe. E você, para entender uma verdade, não basta você vê-la na sua aparência. Você tem que entendê-la na sua essência. Entendê-la na sua essência, entender todo o seu movimento, fazer a decomposição toda dessa verdade e fazer a síntese. Então é um processo complexo. Ao contrário do que as pessoas pensam, o materialismo dialético, qual é o problema do materialismo dialético? É que vocês pegam um monte de garoto que lê um manifesto do Partido Comunista de ponto, vive falando que é dialética e usa uma versão reificada do marxismo, que é essa versão que de antemão já faz análise, já tem uma verdade pronta para tudo. Venezuela, Chaves, bonapartismo. Mas você conhece o processo da Venezuela? Não, bonapartismo. Tem um amigo que falou uma vez isso para mim: isso é bonapartismo? Tá, mas você entende assim a Venezuela? Você conhece o que está... Não, isso é bonapartismo. Isso não é dialético. Pelo contrário, você tem que conhecer todo aquele processo, né? Imagina quem disse que o Perón era fascista nos anos 40. Como é que você analisa todo o fenômeno do peronismo? É uma simplificação. Não estou dizendo que não tinha elementos fascistas ali, não. Mas simplificar e dizer que é fascismo, aquele processo que é um processo, né, complicado, de uma parte da aristocracia argentina contra a outra, mais progressista, menos progressista, mais nacionalista, menos nacionalista, isso não é dialética. Dialética é você, né, pegar esse processo imbricado, complicado, e tentar entender aqueles agentes sociais todos, né? As pessoas têm muita implicância no materialismo dialético, porque tem muita gente que usa o nome materialismo dialético, mas não tem dialética nenhuma para fazer análise. Lembra como começou 2013, Ernesto, que eu fiz? Te liguei. Falei, não estou entendendo porra nenhuma. Não falei para você no telefone? Não estou entendendo nada. Estou achando isso. O que você está achando? A gente não bateu um papo? Porque não era simples de entender. Não precisava olhar, é isso. Não, eu falei, tem gente achando isso, tem outra gente achando aquilo. O que você está achando? A gente estava achando coisa parecida, né? A gente estava achando coisa parecida. Mas eu liguei para ele, porque você não faz uma análise preambular. Dialética não é isso. Você faz essa análise preambular do meu achismo. Entendeu? Então, o materialismo histórico e o materialismo dialético é muito mais complexo. E é esse processo contraditório de não analisar a sua essência que é complicado, por isso que as pessoas não querem. É mais fácil dizer que você está acima do senso comum, que a verdade é um discurso, porque qualquer discurso que você fizer é a verdade, em vez de você achar as leis de funcionamento interno que tem na ciência, tem na natureza e tem na sociedade. A mais-valia não é uma lei? Não funciona no capitalismo?
imperialismo não tem suas determinações, fascismo não tem suas determinações, colonialismo não é o acaso, não é o caos. Essa é a questão do Marx, achar a relação entre acaso e necessidade. O acaso é só uma faceta da necessidade. Existe o acaso, existe, mas é uma faceta da necessidade. Há uma relação intrínseca. Só você olhar, por exemplo, a política internacional. A política internacional é um sistema imbricado. Não tem suas regras de funcionamento. O imperialismo não tem suas regras de funcionamento. Né? Se você for analisar o sistema financeiro, você não tem que ter muito de história para entender a correlação de forças. Sem a correlação de forças, você não consegue entender o sistema financeiro. Né? Dá um exemplo bem concreto que eu gosto de dar. O default do Equador. Aqui no Brasil virou um modelo da esquerda, principalmente da auditoria cidadã da dívida. Todo mundo fala que o Equador é um modelo. Um país sem moeda própria. Onde é que um país sem moeda própria é modelo de autonomia? Qual é o modelo? Qual é o caso de sucesso da auditoria cidadã da dívida? Era até outro dia, pelo menos. O Equador, do grande camarada Rafael Correa, agora do traidor Moreno. Independente do traidor e do camarada, o default do Equador, se tirar o viés de ideologia deslocada, o Rafael Correa, meu amigo, vou analisar pela esquerda, fez uma negociação soberana da dívida. O Equador tinha moeda podre, que não valia nada, não conseguia pagar ninguém. Eles chegaram para os credores e falaram assim: olha, quanto valia a moeda no mercado de verdade? Você tem uma moeda de dívida do Equador que vale $1 milhão. Você sabe que não vale $200 mil. Você vende ela $200 mil. Aquilo estava sendo vendido no mercado como moeda podre, um mico. Cada um queria se livrar daquilo. Aí o Equador chega para os credores e fala: olha, eu não pago esse valor, mas ele precisa ter liquidez, ele precisa voltar a negociar no mercado internacional, mas aceito pagar 40%. Os credores: ótimo, porra, eu tinha 20%. O Equador ganha, os credores ganham, se faz o default, o Equador anuncia: nós fizemos uma negociação soberana da dívida, chama todo mundo, faz uma festa, a esquerda assina um papel e continua sem moeda. O default do Equador deixou o Equador sem moeda. O Equador não tem moeda, negocia tudo em dólar. Mesmo que a esquerda volte a tomar o poder, derrube lá o Rafael, o Moreno lá, como é que vai fazer sem moeda? A gente faz análise só na aparência, sem entrar na essência. Nunca ninguém perguntou a Fatorelli como é que pode ser um caso de sucesso se não tem moeda. E ela vai em tudo quanto é canto dizendo que é o caso de sucesso da auditoria cidadã da dívida. Eu não sou contra a auditoria cidadã da dívida. Estou dizendo que ela sozinha não é a panaceia que as pessoas trabalham. É a panaceia universal. A auditoria cidadã da dívida, a auditoria da dívida depende do seu poder de barganha. Se você não tiver poder de barganha político, financeiro, econômico, vai ser só uma propaganda, não é uma petição de princípio. Então a dialética é isso. Dialética é a partir de uma petição de princípio para impor uma petição de princípio à realidade. É você pegar o caso a caso e ir analisando. Ficamos por aqui, eu estou um cara de cansaço hoje do sono. Eu sei que é uma aula muito abstrata, né? Materialismo histórico, materialismo dialético. E eu acho que vocês têm que ler, pelo menos ler, do socialismo utópico ao socialismo científico, que aí fica mais claro, mas eu espero que pelo menos essas elucubrações que eu joguei sirvam para ajudar a entender. Pelo menos eu acho que uma coisa vai servir a minha aula do Ernesto. Vocês não aprenderem o marxismo pelo marxismo vulgar. Não aprenderem o marxismo pelo marxismo preguiçoso. Não aprenderem o marxismo por aquele marxismo que tem verdades prontas, né? Eu acho que a coisa mais interessante desse curso é que a gente começou pelo jovem Marx. Então vocês estão aprendendo dialética, o princípio da contradição, o princípio da negação, da supra-assunção, né? Do movimento, do fluxo constante. Então isso faz com que vocês tenham essa visão de que o marxismo é uma coisa viva, não é uma coisa morta, nem uma coisa de verdades prontas, né? Então isso é muito importante. Gostaria que vocês lessem. Se não quiserem ler o Antídoto todo, leiam também o Antídoto todo, mas se quiserem começar, socialismo utópico ou socialismo científico, já dá uma base boa, fala muito dessa parte
do capitalismo como um processo histórico e transitório, né? E aí ajuda vocês a entender melhor o próprio marxismo, beleza? Semana que vem começa o... Diga. O Düring, na verdade, é assim, né? Eu tenho uma dúvida aí. Ele ganhou vamos dizer, um capítulo na história. Ganhou, mas... Pela polêmica que ele escreveu, ou por ele ter dado a chance do contraditório que o Engels foi e bateu nele? Não, na verdade, quem pediu contraditório foi o Engels, porque o Düring, naquele momento, estava disputando hegemonia no partido. E os caras não queriam, assim, tipo, cara, velho, o que vai virar o Partido Operário com esse cara? Os caras vão, o que a gente vai propor no Congresso? Comunas, guildas corporativas feudais? Tanto que o Bebel, olha só, o Bebel de Becknet, que eram as meninas dos olhos lá do Engels, estavam indo, os caras, volta aqui, tá doido? Vem cá, filho, tá doido? Vem cá. Não é isso não. Tanto assim é que... Será que ele se espelhou em quem? No próprio, talvez, Engels e Marx? No Engels. Fizeram isso no Proudhon? Engels, Proudhon, Marx, ele era um cara, ele não era burro. Proudhon não era burro, Düring não era burro. Mas ele era um cara que preenchia as lacunas do conhecimento dele com a imaginação, essa é a verdade. Muita coisa que ele falava, tipo, tem hora que Engels começa a falar assim, mas criatura, onde é que você tirou isso? Tinha falseamento histórico mesmo, tinha falseamento. Tem horas que o Engels acusa ele de desonestidade intelectual. Ele fala claramente que ele é desonesto intelectualmente. Porque ele põe na boca do Marx coisas que o Marx nunca falou. Ele fala, ou ele está sendo desonesto, ou ele é burro. Eles não eram fofinhos, gente. Nessa época não tinha o politicamente correto. Ou ele é desonesto, ou ele é burro. Mas o interessante é o seguinte, não era só uma disputa de poder, Cláudio, entendeu? Era uma disputa de projeto e uma disputa de método. Por exemplo, qual disputa você tem no PT hoje? Estão me gravando, dane-se. A gente só tem a disputa pelo... Quem vai mandar no partido, porra? Mais nada. Você discute projeto em alguma zonal? Você discute um projeto de Brasil? Você discute qual o método de análise? Você imagina a riqueza disso. Cara, você lê esse livro, você acha complicado? Isso aqui foi escrito no jornal para operário. Era o operário que lia isso aqui. Não sei se entendia, não. Mas eu sempre pensava, para pensar nisso, que os caras escreviam para os operários, os caras falavam de nebulosa, falavam de teoria de conservação da energia, falavam de movimento de gás nobre, falavam da teoria da evolução, de maltos. Mas não falando para o operário, sai da casinha, filho. Sai da casinha. Você, operário, tem que ser herdeiro do máximo da cultura europeia. A cultura não é só para... Cara, o que está escrito aqui, que a cultura não pode ser só para a burguesia. Interessantíssimo isso. Não pode ser só para a burguesia a cultura. Vocês leem esse livro, mais espantoso desse livro é o seguinte, leiam ele inteiro. É para operários. Eles escreveram isso no jornal para operários. Não é um jornal da classe média, não é um jornal da pequena burguesia, não é um jornal da classe dominante, é um jornal para operários. E os caras liam. Se entendiam ou não, não sei, que até eu tenho dificuldade. Eu não sou mais operário, quer dizer, eu nunca fui operário, vim da classe proletária, minha família tem origem proletária, eu nunca fui operário, mas eu tenho dificuldade. Fico imaginando os caras depois do trabalho, putz, velho, esse Engels aqui pegou pesado, hein? Ô Engels, vem cá, me explica isso aqui, não estou entendendo não, velho. É interessantíssimo isso, Cláudio. Eu hoje fiquei, olha, eu nunca parei para pensar nisso, parei para pensar isso hoje. Falei, caraca, esse cara escreveu isso para operário. Mas ele tinha toda essa não era ele que tinha, porque o pai tinha... Fábrica, ele teve essa vivência. Essa vivência. Não, amigo, Maria Odila, imagina você escrever. Ele estava na posição do operário, entendeu? Mas Sim. ele teve essa visão, não foi que nem o outro que sai da abstração. Cara, eu vou ver se eu acho aqui só uma parte para você ver. Aqui, ó, se eu consigo. Olha só isso aqui. E a confusão não é só espiritualista, mas também lógica.
Vimos que o Sr. Düring, a qualquer custo, insiste em fazer valer na natureza o conceito do fim. A relação entre o meio e o fim, de modo algum, pressupõe uma intenção consciente. Ora, mas o que é então essa adaptação sem intenção consciente, sem a mediação de representações contra a qual ele tanto se inflama, senão uma atividade finalista inconsciente? Portanto, se os sapos arborícolas e os insetos herbívoros têm cor verde, os animais do deserto têm cor de areia, os animais terrestres polares têm preponderantemente a cor branca, eles com certeza não se apropriaram dessas cores de maneira intencional ou segundo qualquer representações. Pelo contrário, essas cores só se explicam a partir de energias físicas e agentes químicos. E, ainda assim, é inegável que, por meio dessas cores, esses animais estão finalisticamente adaptados ao meio que vivem. Isso os torna bem menos visíveis para os seus inimigos. Do mesmo modo, os órgãos... Olha o que ele está discutindo. Se eu escrevo isso num jornal do PT, vão dizer isso não é coisa para o operário. O operário não vai ler isso. Hã? Vão dizer que é para intelectual. Vão dizer que é para intelectual. É o seguinte, olha, eu não estou entendendo. Você se lembra como era o nome do jornal do PCB? Voz. PCB, voz. Voz operária e voz da unidade. Voz operária. Unidade é bem depois. Voz operária. Antes Antes era tribuna, depois virou voz. Na década de 60, Acho que era voz operária e voz da a unidade. voz operária. E eu me lembro que eu desde 64, 65 eu recebia, e tinha artigo, filho. Vou te dizer com sinceridade, pô. Era ruim de a gente entender. Era difícil. Era complicado. Eu recebia a voz operária. E depois, em 68, 69, eu escrevi para a voz operária. Mas vocês entendem que uma coluna sindical. Mas ninguém enviava, não. Vinha cada artigo espantoso. Eu dancei muitas vezes. Ainda bem que eu tinha boas mestres na literatura, eu ia atrás dele. assim, só para terminar, vocês entendem assim que há uma visão de conjunto disso, que não é o operário simplesmente estar no partido, participar do partido, mas a ideia de que esse operário tem que transcender, inclusive, essa condição de estar alienado, de estar fracionado, de estar... Ele está convidando o cara para discutir alta ciência com ele, cara. Isso é espantoso. Só hoje eu me dei conta disso. Eu estou dizendo sério. Vamos falar assim, sempre que pega um livro para ler, você aprende alguma coisa nova. O que eu aprendi hoje foi isso. Falei, gente, esse maluco aqui está escrevendo isso para o operário. E a gente trata o operário como criancinha. Que o Lenin proibia, dizer, não, o operário tem que ser tratado, né? Então, basicamente é isso, gente. Eu sei que foi uma aula muito abstrata, mas eu sugiro a leitura para... Beleza?